Programa Revista Rural. Oferecimento Rural Flix. Para ver, aprender e se divertir. Amigos e parceiros de todas as semanas, é sempre muito bom te ver aqui para juntos darmos um passeio pelo maravilhoso mundo do agronegócio. Preparado? Então veja os assuntos de hoje. Maracujá doce faz sucesso entre os produtores. Desmama racional é boa para o bezerro e a vaca. Uma nova variedade de banana da terra. Tudo sobre o plantio de quiabo. Milhos coloridos, são lindos. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Rural Flix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição, sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez para o nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Rural Flix e fazer o seu cadastro lá. Isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você. Maracujá é tudo de bom. E um maracujá bem docinho, que dá para comer de colher. É melhor ainda, né? Pois essa foi a variedade escolhida por um produtor do interior de São Paulo. Em comparação com o maracujá azedo, o maracujá doce tem um tamanho maior e o formato lembra um mamão papaya. Já com relação ao seu sabor, adocicado e suave, dá para comer assim, de colher, in natura. Senhor Luiz, conta pra gente por que o senhor optou pelo maracujá doce em vez do azedo, que é o mais convencional. Eu gostei mais do doce por causa da polinização, né? Porque o maracujá azedo sempre tem que polinizar à tarde, sabe? E esse aqui a gente poliniza cedo, a gente levanta umas 6 horas, já vem aqui e já entra polinizando. E como que faz esse serviço? É manual? A polinização é o seguinte, ó. Você tá vendo essas 3 coisinhas aqui? Sim. Então daí você pega com a mão aqui, com essa mão direita, você faz isso aqui e traz nesses 3 coisinhas aqui, o pólen dele, sabe? Uhum. Daí você vem nessa aqui, a mesma coisa. Traz aqui, ó. Nessa aqui, então, a gente vai passando de um polo no outro, entendeu? Na quadra. E daí tem a respeito do chapeuzinho, do chapeuzinho, isso aqui, ó. Isso aqui você tem que tirar todo dia. Isso aqui, ó. Porque senão ele vai manchar o fruto. O fruto tem que dar bem lisinho, que nem tá esses aqui, ó, entendeu? Vai garantir a aparência mais bonita do fruto, bonito, né? Olha que fruto bonito ó, que tá aqui, né? A gente já colheu bem fruto daqui e dá um fruto mais bonito. E essa polinização que o senhor faz tem que ser sempre manual? Por falta de mangaba, que nós temos muito pouco hoje, por causa que nós, ser humano, mata bastante mangaba, então a mangaba está acabando, né? Aqui eu tenho bastante mangaba, mas eu ajudo a polinizar porque é um serviço que eu tenho que fazer, porque senão eu levanto cedo, não tenho que fazer, né? Eu gosto de fazer e faço com amor o serviço que eu faço, entendeu? Tem uma média, assim, de quantos o senhor faz por dia e quantas dá certo essa polinização? Se eu polinizar 40 mil flores, vai vingar umas 2.000, 3.000 frutos, maracujá. Porque cai bastante, entendeu?
E com relação à adubação, como que é feita aqui? Essa adubação aqui, por exemplo, na hora que a gente plantou aqui, antes de plantar, eu coloquei bastante esterco de vaca, sabe? Depois rebumi e eu desco um pouco de adubo, sabe? E depois plantar a muda pequena. Eu plantei isso aqui, eu plantei mês de julho, né? Deve estar com 7 meses de plantio, né? E comecei a colher faz acho que uns 20 dias, eu acho que comecei a colher agora. E de quanto em quanto tempo faz essa adubação? A adubação eu faço assim, por exemplo, quando chove eu faço adubação no chão. Mas que nem agora está seco, eu faço pelo gotejamento, entendeu? Pode ver. Daí eu jogo os nutrientes no gotejo. Por exemplo, já tem um sais certo para a gente passar assim um aminoácido certo para jogar no chão. Além de todo o cuidado de nutrição, o espaçamento também é importante? O espaçamento aqui é 4x3. Se você plantar muito perto, bom, aqui eu plantei 1 metro um pé do outro, sabe? Na próxima lavoura este ano aqui, eu acho que vou plantar com 50 centímetros, porque ele fecha mais, ele produz mais. O espaçamento é 4x3, uma rua da outra, só que o pé é 1 metro do outro. Aqui tem 650 pés, essa quadra de maracujá. Na propriedade, o consórcio entre maracujá e milho rende um melhor aproveitamento de nutrientes do solo, além de tornar as plantas mais resistentes a pragas e doenças. Aqui é comum aparecer a mosca da fruta? É assim, então, você está vendo esse fruto aqui? Esse fruto aqui é mosca da fruta que entrou aqui, sabe? Daí eu uso essa armadilha aqui, se chama cera trap, que a gente põe em volta assim, uns 20 galãozinhos desse aqui mais ou menos, e daí ele controla a mosca da fruta, sabe? Então ela entra, dá conta. Dá conta, pode ver que tem bastante bichinho aqui dentro, ó. Mas o bichinho, alguns maracujá ele pega, entendeu? É normal. E aí quando pega, o que acontece com a fruta? Essa fruta aqui é uma fruta que vai ficar perdida, né? Mas se você põe bem antes, quando começar a florar, assim como começar a florar, se você pôr, ela já ajuda bastante para não entrar, sabe? Capinar com enxada ou fazer podas, nem pensar. O produtor conta que esses processos podem facilitar a entrada de bactérias. E através da raiz também, pode usar enxada? Não, de maneira nenhuma. Aqui a gente roça tudo roçado, entendeu? Não pode pôr enxada porque a própria enxada atrapalha para as raízes, porque é veia, né? Que nem os veias do corpo nosso. Eu só roço, nunca uso nem veneno para matar assim, herbicida, e nem enxada. Essa bactéria, por exemplo, assim, as folhas, ela mancha as folhas, assim, sabe? Os galhos, ela seca, isso aqui, ela seca, entra a bactéria, por exemplo, aqui, ela come todo o pé, seca todo o pé. Tem, por exemplo, o trips. O trips é uma das piores coisas que tem também, o trips. Porque o trips, ela entra na flor, na florada assim, e depois ela prejudica o fruto. Mas a gente passa uma vez por semana um produto aí que é bom para isso. Dá pra gente dizer que tem alguma fase da planta que ela é mais frágil, propensa a doenças ou não? Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, se você manter bem a pulverização certinha, eu acho que é muito difícil de entrar doença. Eu sou uma pessoa que eu uso bem, sou bem assim, gosto de fazer uma pulverização bem feita. Eu não misturo veneno. 3, 4 venenos, muita gente põe 3, 4 venenos, eu não uso. Se eu for passar aminoácido, se for um inseticida ou fungicida, cada um tem o seu... E aspersão? Com turbina, pulverizado com trator. Em dias bem quentes, com a ajuda de uma tesoura, os brotos são retirados e em seguida é feita a pulverização. Aqui agora é a embalação. A parte da embalação é só comigo, porque a gente já tem uma mão um pouco mais delicada, porque aqui a gente tem que colocar, ó, vocês estão vendo que eles são uma cor só. Porque não pode colocar um verde no meio dos amarelos, porque senão chega no barracão ou chega lá no Ceasa, eles vão mexer, né? E daí para eles encontrarem todos eles por igual a fruta é difícil, sabe? Com demandas para diferentes regiões do país e até exportação, os produtores colhem os frutos de acordo com a preferência do comprador. Teve uma vez que a gente vendeu para uma firma aqui, Pilar, sabe? Que foi fruto verde. Porque tem uma turma que gosta. O Ceasa é só o maduro para São Paulo. Agora, quando é uma firma, daí ele já pega um tanto bem verde. Esse aqui a gente já sonda no pé, se ele tá pesado, sabe? Assim, mas como que nós vai colher verde? Será que tá cheia
a polpa lá dentro. Ele falou, não, a senhora dá uma erguida no maracujá, ele teve pesado, a senhora pode cortar. Atualmente, qual é a média que vocês colhem por ano aqui? Olha, a média é de umas 4.000 caixas, até mais um pouco. Só que a planta, ela aguenta mais de um ano, sabe? E a caixa pesa quanto, cada caixa? É que sempre é 4,5 kg, 3.800, depende do fruto, né? Porque tem uns que vai, 5 maracujá, tem outros que vai 6. Os menorzinhos vai 8. Então, e vai tudo, sabe? E atualmente, qual o valor que vocês estão vendendo? O valor está sendo R$7 o quilo. Porque eles pegam bastante, né? Mas já teve a época de vender a mais, viu? Seu Luiz e Dona Nice são produtores rurais desde os 7 anos de idade, quando se conheceram, e contam que a área ocupada por maracujás antes era repleta de uvas. Vai plantar para uva, plantei uma uva aqui em 95. Acho que toquemos 25 anos uva Itália. Só que por causa de estar muito difícil hoje a mão de obra, né? E a gente já está ficando meio de idade, né? Daí foi arrancado e me chamam com maracujá, que foi uma lavoura melhor. Mas antes nós tocava estufa, eu com ela e o Lucas, meu filho. Só que agora o Lucas que toca as estufas e eu mexo com maracujá. E quando vocês tiveram a ideia de plantar maracujá doce, por que vocês não escolheram o convencional, que é o azedo? Então, foi até gozado, porque eu fui na casa de uma vizinha minha, até que ela morreu, essa vizinha minha. Eu fui na casa dela um dia, ela estava colhendo maracujá e eu fiquei bobo de ver o maracujá dela, sabe? Daí eu falei para ela, puxa vida, eu não vou plantar por causa de inveja assim, mas eu vou plantar uma quadra de maracujá lá em casa. Ela me falou assim, olha, o sol nasceu para todos nós, pode plantar que dá certo. E daí eu cheguei aqui, nós estávamos produzindo, na época tinha abobrinha que nós estávamos colhendo, né? Eu arranquei todo o quadro de abobrinha e foi uma luta para me vencer, me arrancar a abobrinha. Arrancamos todas aquela abobrinha e eu mexi na terra e plantei em julho de 2022, acho. Nós ficamos 2 anos colhendo, acho que nós colhemos 7.000 caixas na época, nesses 2 anos. E eu arranquei em abril, acho que foi do ano de 2023, e daí plantei esse que nós estamos produzindo agora. Conseguiu convencer completamente de arrancar tudo. Ela, mas ela no começo foi duro, porque ela não... Ainda estava bom o preço, tava bom o preço, mas eu fiquei tão cucado com aquele serviço, com aquele maracujá da menina lá. E foi, então valeu a pena ter feito esse investimento. Valeu a pena. Todas as coisas que você fazer, você tem que ter amor. A primeira coisa é amor. Se você não tiver amor no que você faz, pode esquecer, uma lavoura. Por exemplo, eu entro, está encostado com a minha casa, mas eu entro mais de 10 vezes por dia dentro do maracujá. Ver uma folha, ver um fruto. E nunca também, eu chego até na metade da rua. Eu gosto de atravessar a rua, não chego até na metade. Eu gosto de atravessar a rua, para mim, é uma simpatia que eu acho. Tem que falar com a lavoura. Chegar no pé, como está bonito seus frutos aí. Então a gente tem que... eu acho que eles entendem, a lavoura entende a gente, né? Eu levanto umas 6 horas da manhã, né? Umas 6 horas, daí eu já por nisso, depois quando eu estou quase terminando, que ela vem tomar café. Sempre leva o café até embaixo do maracujá. Ele toma vários dias, ele toma o café embaixo da planta. A senhora fica até com um pouquinho de ciúme, né? Eu falo, à tarde, alguma vez, ele some, eu penso, eu vou lá no quarto ver se ele está dormindo, descansando. Nada. Daí eu vou procurar, ele está embaixo, tirando o chapeuzinho. Daí nós saímos no escurecer de lá, porque eu, com o óculos eu enxergo mais, eu vou apontando aqui, 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 ele vai. Eu quero ver se eu faço um outro caramanchão agora, mês de maio, junho, eu quero ver se eu faço um outro caramanchãozinho para mim. Porque sempre tem que ter uma lavoura nova, né? Porque senão você não pode parar de colher. Você sempre tem sempre está entrando dinheiro, porque você tem... Eu hoje já não tenho assim... Antigamente eu era ganancioso com as coisas, eu queria ter aquilo. Hoje não, hoje eu só tenho que agradecer a Deus pelo que eu tenho, porque eu com ela sofremos muito quando nós casamos. Foi difícil a nossa vida, né? Junto, trabalhava junto, trabalhava na roça, comia comida fria. Hoje não, hoje está na porta da casa o serviço, né? Então só agradecer a Deus. Não posso pedir mais nada para Deus, só agradecer. Gratidão só, porque toma um café
quentinho, almoço quentinho, café da tarde, a janta, se a gente está cansado, não quer nem fazer uma janta, só corre na padaria, traz coisa, faz um lanche. Falei, é muito difícil a gente trabalhar fora, viu? Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marcos Nunes, Laércio Amaral, Paulo Costa, Celso Israel de Oliveira, Márcia Regina, Sítio Ataíde da Costa, Walter Gomes, Francisca Pereira, Paulo Alves, Marcos Santos Barcelos, Elias Pereira da Silva e Alexandre Gonçalves. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Chegou o Rural Flix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. A adoção da desmama racional dos bezerros vem aumentando entre os pecuaristas. Ela é uma boa forma de reduzir o estresse do animal e potencializar o seu ganho de peso. O momento da desmama é sempre muito estressante, tanto para o bezerro como para a mãe. Na verdade, dependendo de como a desmama é feita, pode ser estressante também para o pecuarista, ocasionando prejuízos produtivos e financeiros. Por conta disso, a Embrapa desenvolveu um sistema de desmama racional, onde os bezerros, aos 8 meses de idade, são levados para um piquete e as mães para outro, separados apenas por um corredor. Isso permite que eles continuem mantendo contato visual, se escutando e sentindo o cheiro um do outro. A desmama foi realizada hoje, então por isso dá para perceber que eles estão estabelecendo essa comunicação por meio dos mugidos. Mas ao longo dos 15 dias que eles permanecem aqui nessa área, essa comunicação passa a ficar mais rara, né? E a possibilidade deles terem a comunicação também visual, né? Estarem próximos, reduz o estresse dos animais. Então nós percebemos que aos 12 meses, os animais que foram desmamados pela desmama racional, eles tiveram um ganho de peso maior do que aqueles animais que vinham sendo desmamados pela desmama tradicional. Além disso, para as fêmeas, aos 12 meses, quando nós mensuramos o temperamento, as fêmeas foram menos reativas do que aquelas desmamadas em desmama tradicional. Então esse manejo é adotado aqui e ele pode ser adequado na fazenda conforme a situação, ou a presença de pastos adjacentes ou pastos contínuos, com a presença do bebedouro próximo, para que possa se estabelecer então essa prática. Hoje a gente está fazendo a desmama de parte dos animais do rebanho de Canchim, e aí os manejos que estão sendo feitos são manejos de rotina aqui da fazenda, que aí consiste em fazer a pesagem e dar um score corporal para as vacas, para registrar a condição corporal, a condição física desses animais ao término do aleitamento dessa geração de bezerros. E aí depois a gente vai fazer nos bezerros a pesagem,
vai dar uma dose de vacina contra Clostridium, um reforço na vacina contra Clostridiose. E depois, no caso dos machos, vai ser feito também perímetro escrotal, que também é uma medida padrão que a gente vai acompanhando aí para efeito de registro desses animais na associação da raça. Todo o procedimento que está sendo feito independe do método de desmama que a gente vai usar. Isso é padrão, o que a gente quer é caracterizar a condição da vaca e do bezerro no momento da desmama. Mantidos dessa maneira, os animais ficam bem menos reativos. As chances de ferimentos ou fugas, quebras de cerca e outros problemas são bem menos frequentes. Além disso, bezerros estressados perdem peso e ficam com a imunidade baixa. Propriedades que ainda adotam o método tradicional acabam sentindo no bolso esses reflexos negativos. O manejo que eu faço para desmama é o manejo convencional. Então, eu aparto literalmente a vaca do bezerro. E o que eu tento fazer aqui na fazenda é desmamar e já vender a desmama. Deixar o bezerro berrar em outra fazenda. Como tem casos que às vezes eu preciso segurar algum lote de animal aqui na fazenda, eu separo a vaca do bezerro em um pasto bem distante, o mais longe possível. E para fazer a desmama, né? E aí começa a aparecer os problemas. Por conta do bezerro estar na mesma propriedade que a vaca está, no meu caso, o que dá mais problema para mim são as vacas. Então as vacas que costumam sair do pasto, quebra cerca, estoura fio de arame, sirigola, porteira, para ir atrás dos bezerros. Em relação aos bezerros irem atrás da vaca, aqui eu não tenho esse problema. Os bezerros, eles são bem comportados, mas o que dá maior problema mesmo são as vacas. Da hora que ela vai forçar uma cerca, principalmente se for de farpado, sempre tem alguns arranhões, cortes, que depois a gente tem que voltar ao gado, pegar no pasto, ou às vezes trazendo curral, dependendo da gravidade do ferimento, fazer a cura, acompanhar a vaca para ver se ela vai melhorar. Tem que parar o pessoal para ir arrumar a cerca que a vaca quebrou. Nisso não sai só uma vaca, geralmente sai um lote grande, então tem que ficar na fazenda procurando onde estão as vacas, fazer recontagem. Então é mais desgastoso e custa, né? Porque eu paro todo o serviço da fazenda para focar em arrumar a cerca, medicar animal, ir atrás de vaca que às vezes saiu, mas a gente não achou ainda. Então é um problema bem complicado. Quando feito a desmama nossa, que era chamada desmama bruta, a gente usava pesar os animais, vacas e bezerros, apartando esses animais no curral, levando para um lugar distante um dos outros da fazenda, separando mãe e filho. E com esse desamparo de mãe e filho, ouvia muitos acidentes, cortes, membros quebrados, patas, pernas, arrebentavam-se cercas e mesmo até óbito de animais que no outro dia se encontravam animais enroscados em cercas quebradas, arames. Os estudos da Embrapa avaliam o comportamento dos animais para confirmar na prática as vantagens trazidas pela adoção do método. Os resultados obtidos impressionam. Como parte das pesquisas em comportamento e bem-estar animal, nós podemos realizar a mensuração do temperamento desses animais em ambiente de contenção. Então, no caso, a gente utiliza o aparelho, o Reateste, que foi desenvolvido na UFMG, que determina uma pontuação ao final de 20 segundos para cada indivíduo nesse tronco de contenção. Então, no caso, o animal vai recebendo a pontuação e conforme ele se desloca no tronco, a gente tem esses picos de movimentação captados então por esse equipamento. Então, o animal, ao final da avaliação, tem uma pontuação e esses picos então podem sugerir um animal de temperamento mais reativo. Estudos já com várias raças, estudos mundiais, indicam que um animal de temperamento mais tranquilo, ele vai ter um ganho de peso superior, vai ter uma saúde melhor, vai responder inclusive melhor às imunizações que ele recebe ao longo da vida, A qualidade da carcaça no abate vai ser melhor. Então, o intuito é identificar os animais que
que são esses extremos, né, de temperamento muito reativo, e não utilizá-los no acasalamento, né? Então, em termos de aplicação do melhoramento genético, essa é a função desse tipo de avaliação. Ao final da avaliação do grupo, o programa elabora uma planilha em Excel, né, onde a gente pode verificar toda a variação que ocorre, né, então, de animais que vão de 430 pontos de reatividade até animais aqui com 11.877 pontos, né? Então, o importante, em termos de aplicação no melhoramento, é identificar essa variação e chegar na estimativa do quanto disso é genético, é herdável, né? E pode ser trabalhado no melhoramento da raça, e o quanto disso é fator ambiental. Uma variedade de banana da terra com porte mais baixo e maior rusticidade vem conquistando os produtores do Brasil Central por garantir maior produtividade e um manejo bem mais fácil. Os bananicultores têm no mercado uma nova variedade do tipo terra à sua disposição. Criada pela Embrapa e parceiros, a BRS Terra Anã vem para suprir a demanda por novas cultivares. A região de Tangará da Serra, em Mato Grosso, é por onde a produção está se iniciando. Isso porque esse foi o local onde seu potencial produtivo melhor se expressou, além da importância que a fruticultura tem para a região. A cultivar Terra Anã, ela tem como particularidade o porte baixo, isso o próprio nome já indica, né? E é uma grande vantagem quando comparada com os plátanos hoje na região, principalmente a cultivar Farta Velhaco, que domina a área de produção aqui em Tangará da Serra e também no estado de Mato Grosso. Em comparação com essa cultivar, então a Terra Anã, ela tem de fato um porte muito mais baixo, um ciclo mais precoce. No que diz respeito à qualidade produtiva, ela apresenta um cacho maior, um maior número de frutos, e com isso confere uma maior produtividade, levando ao que o produtor ele tenha um retorno econômico mais proeminente. E além disso, a Terra Anã ela também apresenta outras vantagens comparativas, como uma menor atratividade no que diz respeito à broca do rizoma, uma melhor tolerância ao frio e também características associadas com qualidade do fruto. Importantes dentro do mercado produtivo, o trabalho de pesquisa e transferência de tecnologia também tem como objetivo beneficiar a produção familiar, gerando oportunidade de renda para os agricultores. Para a agricultura familiar é imprescindível que a pesquisa, a assistência técnica e a extensão rural aconteça. Nós precisamos que esses melhoramentos genéticos que acontecem com a fruticultura, ou mesmo na criação de animais, de gado, do gado de corte, do gado de leite, nós precisamos que o manejo, melhoramento genético e também o melhoramento das pastagens chegue até o produtor rural. Assim como também o melhoramento das espécies de fruticultura do que o Estado tanto precisa. Hoje nós importamos uma quantidade muito grande de frutas de outros estados e temos uma capacidade enorme de produzir aqui em Mato Grosso. Uma das mais vantagens faz jus ao nome dela, né? BRS Terra Anã, que é o porte baixo, facilidade de colheita, menos apreciada pela broca. A produtividade dela chegou a ser 200% a mais do que a Farta Velhaco, aqui nas condições da minha propriedade, Tangará da Serra, no Mato Grosso. E ela é uma saída para os produtores hoje da região, não só da região, mas do nível Brasil, por você correr menos risco de tombamento pelo porte baixo dela e ligado à produtividade elevada dela. O que eu percebi na Terra Anã, ela é bem firme, né? A cor dela, ela não muda, é amarelinha, ela é padronizada, né? E a durabilidade, como a gente precisa que a banana conserve verde, a durabilidade dela é bem mais do que das outras bananas. A produção de frutas em Mato Grosso gira em torno de 15 mil hectares, sendo 7.200 só de banana.
A fim de fomentar ainda mais o trabalho do pequeno produtor no campo, a Secretaria de Agricultura Familiar prevê a distribuição de mudas para os bananicultores. Tendo em vista que é uma cultivar que já mostrou o grande potencial, né, pelo porte, por todas as características de produção, evita tombamento com vento, e dentro da fruticultura, que é uma das principais cadeias apoiadas pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, a gente vai dar prioridade para a difusão dessa tecnologia, a disseminação dessas mudas para todo o estado de Mato Grosso, para aqueles agricultores que tiverem interesse na produção de banana terra para atender o consumidor mato-grossense. Testada antes de sua comercialização, a Terra Anã tem registrada como sua menor altura cerca de 2,80 metros, enquanto as concorrentes batem os 3,50. Isso permite uma considerável redução de quedas prematuras de plantas ocasionadas por ventos fortes. Além disso, a possibilidade de adensamento de plantio também é uma vantagem, já que permite aumentar a quantidade de mudas plantadas. Ela foi testada nas diferentes regiões do estado de Mato Grosso e teve uma excelente aceitação. A nossa maior preocupação era a aceitação do mercado. Então, é uma cultivar mais produtiva, é uma cultivar que resiste às forças do vento e é uma cultivar de porte baixo, que facilita os tratos culturais, facilita a colheita, né? Então, tudo isso nos fez indicar ela hoje como uma excelente alternativa para estar substituindo a banana farta velhaco aqui no estado de Mato Grosso, porque dá uma certa segurança para o produtor colher ela hoje, né? Completando o ciclo, os benefícios da variedade vão além do campo. Testes em laboratórios identificaram que sua farinha produz mais amido resistente do que as cultivares comerciais. Para o consumidor, esse amido atua como fibra insolúvel, incentivando o crescimento de bactérias benéficas do intestino grosso, contribuindo assim na batalha contra doenças inflamatórias do sistema digestório. Gosta de quiabo? Essa hortaliça, originária da Etiópia, se adaptou muito bem ao país e se tornou uma boa opção de cultivo para o produtor. Conhecido por alguns como o caipira que veio da África, o fruto do quiabeiro é parente do algodão e do hibisco, mas faz sucesso mesmo por oferecer saúde e muito sabor para a culinária. O quiabo é cultura que gosta de clima de regiões mais quentes, né? De clima mais ameno. É normal produtores também produzirem quiabo o ano todo, mas na épocas frias a produção dele vai diminuir. É muito raro falar de alguém plantando uma estufa e a maior parte está no campo aberto, produtores aí que gostam de fazer uma população de planta maior, algumas regiões que é muito quente ou às vezes chove mais, daí diminui um pouco a população, né? Não muda muito de região para região. Além da preparação adequada do solo, escolher variedades mais precoces e produtivas está nos planos do produtor. O quiabo é natural, né? Igual todas as outras culturas, tem um preparo de solo, uma análise de solo, né? Para poder fazer uma boa correção, pensando aí no calcário, de uma adubação de micronutrientes também. Os materiais convencionais que existem no mercado, que são chamados de Santa Cruz, são materiais aí que levam aí numa média de 80, 90 dias para começar a dar o primeiro fruto. Hoje a gente está trazendo para o mercado materiais que começam a produzir com uma média de 55, 60 dias. A gente pode considerar que uma planta, se produzir acima de 500, 600 gramas, já é uma boa produção, já é uma alta produção. A gente está oferecendo para o mercado plantas precoces, para o produtor começar a colher o quanto antes, e que tem uma boa longevidade de colheita também, né? Materiais que está chegando em uma média por planta de 700, 800 gramas por planta, hoje está sendo recorde, é o que a gente está conseguindo oferecer. Para a qualidade final do produto, prevenir e remediar são alternativas a serem pensadas.
assim como a irrigação e a adubação. Hoje o produtor tem, né, bastante aí alternativa, né? Pode estar usando uma técnica que a gente usa aqui na Agristar, que é o mulch, que ele evita, né, ervas daninhas, ajuda a manter umidade por mais tempo também, né? Mas é comum produtores fazer técnica de capina, dependendo do mato, existem herbicidas também que não vai prejudicar a planta do quiabo, vai matar só a erva daninha. O quiabo, a principal doença é o weed, é um fungo, né, que dá nas folhas, acaba depois matando a planta, né? Essa é a principal doença foliar do quiabo. Outra doença também que o produtor tem que estar tendo um cuidado sempre com o seu solo, que são nematóides, né? Então terras que tem muita pressão de nematóide, o quiabo também tem que ter um cuidado a mais, tem que ter um tratamento biológico aí para evitar ter um problema lá na frente. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Evaniel Vicente, Rosana Graciele, Fábio Lopes, Sérgio Luiz de Oliveira, Luiz da Silva Teixeira, Alex Cidreira, Márcio Giacomo Befa, Benedito Seixas, Lindalva Sulina, José Luiz Fabre, Valmir Cipriano e Paulo Santos. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo, tá? Mas hoje vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube, que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui abaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então obrigada e vamos em frente! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Os aspectos práticos essenciais para o confinamento de gado de corte, desde as etapas de manejo até os principais indicadores ou técnicos. Esse foi o tema de um vídeo educativo participante do concurso promovido pelo Senar. O objetivo desse vídeo é comentarmos sobre alguns aspectos práticos que envolvem confinamento de gado de corte e indicadores zootécnicos. Nós vamos trabalhar com machos ou com fêmeas? Qual é a idade média? O peso médio de entrada e programar o peso médio de saída, para que dessa forma eu tenha uma ideia do período que esse animal vai ficar em confinamento e eu consiga fazer um planejamento alimentar. Trabalhar no sistema all-in, all-out, ou seja, o lote entrando junto e saindo junto, não colocar nem tirar animais ao longo do processo, me ajuda ao final conseguir ver o desempenho desse grupo e a diminuir a quantidade de animais que nós chamamos que são de fundo. São aqueles que não vão atingir o acabamento de carcaça esperado. É normal a existência desses animais. O que eles não podem ser é maioria no nosso confinamento. Se possível, fazer cobertura para os coxos, escolhendo também áreas com declive para evitar acúmulo de água nessa parte das baias. Fornecer sombreamento para conforto térmico e sempre manter água disponível, tanto em quantidade como em qualidade. Os animais que são destinados à terminação em confinamento, em sua grande maioria, são oriundos de sistemas extensivos. São animais que vêm com uma microbiota ruminal adaptada a digerir, sua prioridade, fibras. E no confinamento, nós temos na sua maior proporção
carboidratos de rápida digestibilidade. Então, essa flora ela tem que migrar de fibrolíticas, que são as que digerem fibra, para amilolíticas, que são as que digerem amido. Essa transição dentro do rumen demora um tempo. Por isso é importante nós fazermos a adaptação dessa microbiota. É muito comum, quando não se respeita esse período de transição, que os animais apresentem doenças metabólicas, como acidose, laminite e, em suas formas mais intensas, até a morte do animal. Existem algumas formas de fazermos essa adaptação. A mais usual é aquela em que nós iniciamos com alto volumoso, fazemos 3 etapas de adaptação, dieta 1, dieta 2, dieta 3 e, por último, a dieta final, que é a que vai conter, na verdade, uma grande quantidade de energia. O interessante a entender é, quanto pior a qualidade da fibra do volumoso escolhido, tanto melhor para a sua formulação. Estranho, não é? Mas a verdade é o seguinte, quanto pior a digestibilidade dessa fibra, mais ela vai estimular a ruminação no seu animal. E a ruminação é o que vai proteger o ambiente ruminal da acidose, propiciar melhor ambiente para a microbiota. Então, quanto pior a qualidade da fibra, menor a inclusão desse volumoso. Então, sobra mais espaço na minha formulação para os demais ingredientes, principalmente o energético. Para assistir na íntegra aos vídeos do concurso do sistema CNA-Senar, basta utilizar o QR Code que está na tela. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. As sementes crioulas remetem à origem dos alimentos cultivados nas nossas lavouras. A sua preservação é muito importante, principalmente para manter a base da nossa alimentação sempre forte. Quando a gente pensa em milho, vem sempre aquela imagem de uma espiga robusta, amarelinha, não é mesmo? Mas saiba que o milho nem sempre foi assim. E hoje existem ainda muitas variedades de cores e formas. Para entender melhor isso, é preciso conhecer as sementes crioulas. Já ouviu falar nelas? São muito importantes, tanto como símbolos da origem da cultura, como um banco genético inestimável para a evolução da lavoura. Tradicionais, saudáveis, rústicas e diversificadas são algumas das características das sementes crioulas. Mas você sabe o que elas representam? As sementes crioulas, como o próprio nome diz, crioulo, vem do termo espanhol cria do local. Bom, só por isso já é bastante interessante. São sementes que estão adaptadas, são sementes que estão acompanhando as tradições das comunidades. Esse termo crioulo ou sementes tradicionais se reflete exatamente a isso. Ela está sendo armazenada, plantada, guardada, reproduzida ao longo do tempo em uma determinada área, um determinado território ou com uma determinada comunidade. E como que surgiu essa tradição de geração em geração? Bom, ela surgiu praticamente da necessidade mesmo, né? Antigamente, as variedades, como a gente vê aqui, existiam poucas, né? Restritas, não haviam tanto essa disseminação ou essa comercialização, então eles se tornaram realmente patrimônios de algumas comunidades. É interessante que essas comunidades, ao longo do tempo e ao longo desses plantios, as próprias comunidades foram fazendo um melhoramento de acordo com as características que as comunidades achavam importante. Isso é muito interessante, porque determinada comunidade, por exemplo, escolheu uma variedade
que, por exemplo, não caruncha, e foi reproduzindo essa característica ao longo do tempo. Então, sementes crioulas são as sementes adaptadas ao local de origem dela. E isso é muito importante. Fala pra gente o que a gente tem de semente hoje aqui. Bom, aqui a gente tem algumas variedades de algumas espécies. Bom, começando aqui pelo feijão, a gente tem 2 tipos de feijão, o chamado feijão carioquinha e um feijão crioulo chamado feijão marianinha, que vem da região de Cunha, de São Luís do Paraitinga. Nós temos, dentro agora dos aspectos dos milhos, temos vários milhos interessantes. Esse primeiro aqui é conhecido como o milho dente de cachorro. Esse milho é o milho pipoca dos Andes. Então, ele tem alguma característica um pouco diferente. Ele não estoura como o nosso milho de pipoca. Ele abre mais ou menos como se fosse um amendoim quando esquentado. E colocar um salmoura ali e usar ele como petisco. É muito saboroso. Então, é um milho tradicional dos Andes, muito interessante. Aqui, nós temos um milhinho, o chamado milho azul. É um milho que veio do estado do Paraná, através de trocas, e a gente fez um primeiro plantio dele agora no estado de São Paulo. Vamos ver como que ele vai se adaptar aqui. Ainda dentro desse amplo aspecto dos milhos, aqui a gente tem os mini milhos, né? São milhos que não têm um vigor ou uma característica genética para a gente continuar dentro desse aspecto da produção, mas eles são milhos diversos e incrivelmente lindos, né? São milhos diferentes, são milhos com uma vivacidade muito interessante. E dentro desses mini milhos aqui a gente tem este que é o chamado o milho o xixa morada, que é um milho também andino, que se faz uma bebida muito saborosa com ela. Então esse daqui também é uma das raridades que a gente está tentando adaptar aqui no nosso território. Bom, nós temos também, como eu comentei aqui do milho pipoca, nós vamos aqui para as outras variedades de milhos pipoca, e vocês podem reparar, o milho pipoca, ele é um milho ainda com muitas características ancestrais. Inclusive, essa característica dele ser mais pontudo é uma característica aí dessa ancestralidade. Os grãos apresentam essa característica de uma pequena ponta. Então, aí também a variedade que nós temos, o milho, além do milho amarelo que comercialmente a gente compra, o milho vermelho, o milho preto, o milho branco, o milho preto e branco também, o qual teve esse grato cruzamento. Aqui nós temos o milho roxo, e dentro também dos milhos roxos a gente tem uma grande variedade. Muitas vezes a gente tem o milho roxo, mas com o seu envoltório, com a sua palha branca, e nesse caso aqui nós temos o milho roxo já com a sua palha naturalmente roxa. Nesse caso aqui ela bem escura, o que é muito interessante para utilização, por exemplo, no artesanato, como é o caso que a gente mostra aqui também. Esse artesanato feito por um grupo de artesãs do sudoeste do estado de São Paulo, que utilizam a palha do milho para fazer algumas dos seus artesanatos. Nesse caso a peteca, mas eles têm cestarias, bonecos, então muito interessante. E nesse caso, essa palha que foi utilizada, essa palha roxa utilizada nesse produto, ela veio de um milho de pipoca também. Então o milho de pipoca, além dele ser comercialmente utilizado pelas artesãs, com a palha elas também garantem aí o uso desse produto também importante aí, que é a questão da palha. Bom, aqui nós temos milhos com vigor genético e de produção já maior, como é esse caso. Esse caso é um milho produzido no município de São Pedro, pelo produtor do seu Aguinaldo, que há 40 anos vem plantando essa mesma espécie na área dele. Então a gente pode falar que não existe milho melhor para o município de São Pedro do que o milho do seu Aguinaldo, com esse vigor incrível. Bom, o milho branco também,
que também o milho branco, a gente já temos algumas variedades comerciais que trabalham com o milho branco para diversos usos, mas principalmente para o uso culinário. E esse milho agora é o milho do gema de vidro. Esse milho colorido aqui é o que muitas vezes a gente vê na internet e é até comercializado como gema de vidro, que é uma variedade norte-americana, mas nós temos a nossa versão aqui no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Esse é um milho ancestral, chamado de milho Avati, o Avati Etei, é um milho de origem guarani, e esse milho tem uma importância muito grande na questão cultural, né? As comunidades indígenas muitas vezes dependem desse material aqui para fazer os seus rituais. Então a gente traz um pouco essa questão das sementes crioulas, que são sementes voltadas, que trabalham muito a parte da cultura dentro da agricultura, né? A gente comentou também a questão do milho pipoca. Milho pipoca também muito utilizado em diversos rituais religiosos. E também a questão do milho crioulo, ele é muito ligado à questão da religiosidade, das festas juninas. Então existem muitas questões que envolvem isso. O pessoal planta o milho no dia de São José, para colher no dia de São Pedro, que são os 4 meses do milho verde, para a gente ter na festa junina. E algumas regiões do estado de São Paulo, alguns produtores que plantam os milhos, normalmente para o seu uso, para alimentação animal ou alimentação humana, também fazem o plantio do que eles chamam o milho dos santos. E esse milho ele vai ser colhido na época das festas juninas, geralmente de forma comunitária, e ele vai ser preparado no fundo da igreja para as comemorações juninas. Então é muito importante essa questão dos milhos e das sementes crioulas com essa relação com a cultura dentro da agricultura. Dentro desse contexto, qual o papel dos guardiões e como a CAT também se envolve nessa questão? Bom, falar de sementes crioulas sem falar de guardiões, a gente não falou. As sementes crioulas dependem dos guardiões de sementes. Os guardiões de sementes e as guardiãs são peças fundamentais nesse processo. E é interessante, ainda no estado de São Paulo, nós estamos caminhando na questão das sementes crioulas. O estado de São Paulo está entre 2 potências, Minas Gerais e o Paraná, que já trabalham muito a questão das sementes crioulas já de forma comercial. O nosso momento no estado de São Paulo é de levantamento da onde estão esses guardiões e guardiãs, onde estão esses campos produtivos de sementes crioulas, e a partir disso a gente começar a traçar a rede e pensar nas políticas públicas voltadas para esses produtores a nível estadual. Conhecido como o maior guardião de sementes crioulas do estado de São Paulo, José Luiz é referência em valorização da biodiversidade. Eu sou filho de agricultor, né, e faz um pouco mais de meio século que eu sou agricultor familiar, né, há 55 anos, eu tinha 5 anos de idade nessa época, ajudando meu pai a fazer a seleção das sementes para o plantio, e a partir daí eu comecei a me interessar, e minha família é de 6 irmãos, né, eu e mais 5. E dos 5 irmãos que eu tenho, só eu fiquei na roça. Eu acho que eu sou um grande guardião de sementes crioulas. Por quê? Porque lá no meu sítio, em Paulicéia, no meu lote de terra lá, eu construí um santuário. Por que um santuário? Porque lá eu considero um lugar santo, porque lá não vive só eu. Além da minha família, né? Hoje eu sou sozinho porque a minha esposa faleceu, eu tenho 2 anos, mas aí tem meus filhos que moram lá comigo. E lá no meu sítio, quando eu peguei em 2004, não existia vida lá, praticamente era só capim. E aí, a partir de quando eu comecei a construir o meu projeto de desenvolvimento lá no sítio, hoje, além de ser guardião de sementes, eu guardo outras espécies de árvores, de plantas medicinais. E uma coisa muito interessante, hoje lá vive também, eu já fiz uma catalogação
de 40 espécies de animais, de pássaros e animais silvestres que moram lá na minha propriedade, né? E eu, praticamente dentro da minha propriedade, eu sou guardião de aproximadamente 150 variedades de espécies de sementes crioulas. E nessas minhas andanças eu consegui recuperar a primeira semente de milho que existiu na face da terra. Ela existiu há 7.300 anos lá no Golfo do México. E foi uma tribo indígena que adquiriu essa primeira semente. E na época era um dos principais alimentos, né? Que aqui está o milho, que é o milho teossinto. Na época esse milho não dava espiga, inclusive hoje ele não produz espiga, né, esse milho. E a partir do longo desses últimos 7.000 anos, 7.300 anos, ele foi fazendo uma modificação natural. E chegando hoje as espigas, né? Hoje é o ponto final, né? Assim, não sei se é o final, mas ao longo desses 7.000 anos ela chegou nesse patamar aqui de produzir essas espigas de milho, que hoje é conhecido em todo o planeta, né? Em todo o mundo, né? Mas todas as sementes de milho, elas foram originárias aqui da América Latina, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Ela nasceu no México e chegou até aqui no Brasil. Então, para o senhor, o que significa ser um guardião? Qual a importância disso? Eu tenho uma inspiração minha bíblica, né? Eu tenho uma inspiração bíblica, porque há alguns milhares de anos atrás existia uma pessoa chamada José do Egito e ele conseguiu salvar todas as nações com alimentos, né? E que ele guardou nos silos. Então, essa inspiração eu trouxe para mim. E aí eu quis fazer isso daí, não é nem tanto por ganhar dinheiro. Hoje eu ganho um pouquinho de dinheiro com a produção de sementes crioulas, mas eu tenho orgulho de ser guardião, de preservar essas sementes para outras comunidades, outras pessoas, que eu não sei quando que vai durar isso, mas eu tenho prazer e orgulho de guardar e de apresentar e de fornecer nos projetos que me procuram para poder ajudar e contribuir nesse desenvolvimento. Vai ficando por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma semana abençoada para você e até a próxima!